Bom dia, crianças. Hoje a professora vai dar umas orientações sobre a aula do dia 22, tá bom? Que é de português, que fala sobre gêneros textuais, poema, classe gramatical, substantivo, adjetivo, verbo e artigo. É no livro do PAAP, página 27 a 29. Então, eu já peguei meu livro do PAAP aqui, tá bom? E vamos lá para a página 27 a 29. Bom, aqui, primeiramente, você vai ter que fazer a leitura, né, do poema, que é o Amor Antigo, tá? Leia com atenção, com tranquilidade, prestando bem atenção em cada detalhe. Aqui, a parte de interpretação textual, ela tá bem tranquila, bem facinha. Teve aluno que já até enviou para mim essa atividade sem eu passar as informações. Por quê? Porque é algo que tá bem tranquilo para ser resolvido, tá? Então, eu não vou ler. Eu quero que vocês prestem bem atenção quando for fazer as questões. Tipo assim, ó. Retire do texto 2 trechos que confirmam a sua opção da questão na questão 13, então, o que você marcar aqui, você vai tirar algo do texto que comprove a opção que você escolheu aqui no 3, tá? Aqui também diz assim, escreva esse texto empregando 2 pontos e travessão. Não esqueça do parágrafo. A cobrinha chega em casa, é esse trecho aqui que ele quer que você escreva. Lembram que na atividade passada a professora ela transcreveu para você o texto. Aqui eu quero que você faça sozinho, tá? Lembre-se, ele quer que você use os 2 pontos e travessão. Quando é que eu uso 2 pontos e travessão? 2 pontos eu uso quando vai acontecer uma fala, quando vai ter citações. E o travessão eu uso para indicar a fala de alguém, tá? Quando você for iniciar aqui o espaço para iniciar o parágrafo, letra maiúscula, aqui olha, a cobrinha chega em casa e pergunta para o pai. Olha só, quando chegou aqui para o pai, ela vai indicar uma pergunta. Então, aqui já vem 2 pontos, pula para outra linha, escreve travessão e escreve a fala da cobrinha, tá bom? Então, assim, eu quero que você mesmo faça essa transcrição desse texto, porque eu quero ver se você compreendeu a atividade que a professora fez na explicação do vídeo passado, tá? Aqui é usando o uso do porquê. Converse com a professora e os colegas. Não dá pra gente fazer isso, né? Para recordar o uso do porquê. Mas você pode fazer voltando aqui na página 26, olha, que explica o uso do porquê. Quando é que é o porquê separado, tá? Sem acento, é no início e no meio das frases interrogativas. Porquê junto sem acento nas respostas. Porquê separado com acento no fim da frase. E o porquê junto com acento quando ele vem como um substantivo, tá? Quando ele vem representando um substantivo. Então, aqui ele pede para que você escreva frase usando uma frase para cada. O porquê separado com acento e o porquê junto com acento, tá? A professora ela não vai explicar novamente porque ela já fez um vídeo gravando isso. Depois vem aqui para a 8ª questão. Assinale a alternativa em que o termo em destaque pode ser substituído pela expressão motivo. Aqui você tem 4 frases. Você vai ver qual dessas frases, no lugar do porquê, porque não estava destacado, tá? Então, a professora destacou aqui, era o porquê que era para ser destacado. Voltando a lembrar que vocês sabem que esse livro ele vem com alguns errinhos, né? Aí você vai ver em qual desses locais eu posso tirar o porquê e usar a palavra motivo, tá bom? Então, você vai marcar somente a alternativa correta, é só uma que está correta. E o último aqui, no caso assinalado na questão 8, no caso, a questão que você marcou aqui, trata-se, né? É a palavra, esse porquê que você marcou aqui, ele pertence
A qual classe gramatical? Ele quer saber se esse porquê que você marcou, ele é um adjetivo, um verbo, substantivo ou um artigo. Aí o que a professora fez? Ela quis relembrar isso. Então ontem ela preparou aqui umas plaquinhas, tá? Eu vou relembrar primeiro o substantivo e o adjetivo. Desculpa que tá ficando embaçado aí, é porque a professora tá pegando aqui o papel, tá? Ai, ficou... Tá aqui, é porque eu fiz umas plaquinhas para lembrar vocês, tá? Essas plaquinhas, elas também eu postei lá no grupo, tá? A única que não está lá é do artigo, mas eu vou postar agora, tá? Primeiro vamos relembrar o que é substantivo. O substantivo é a palavra que ela é utilizada para dar nome a qualquer coisa. Toda palavra que é utilizada para dar nome a qualquer coisa é chamada substantivo. Como qualquer coisa, professora? Nome de pessoas, nome de lugares, sentimentos, estados, ações e qualidades. Tá? Estados, estados aqui é estados, por exemplo, Amapá, tá? Estado, lugar, tá? Então aqui, ó, Tubarão, praia, alegria, salto. Mas, professora, a palavra salto, ela também pode ser conjugada. Aí eu vou explicar o sinônimo, a diferença do salto, que é substantivo, e a palavra salto, que é verbo, tá bom? Então, toda palavra que ela é utilizada para dar nome a alguma coisa, ela é chamada substantivo. Se você olhar ao seu redor, você vai ver um monte de coisas. Todas essas coisas, se você viajar, você vai ver várias coisas. Se você for na escola, no ônibus, no caminho da escola, você vai ver inúmeras coisas. Todas essas coisas têm nome, né? Até uma pedra jogada no caminho. Então, essas palavras que nomeiam alguma coisa, elas são chamadas de substantivo, tá? Agora, nós vamos pro adjetivo. Eu já sei o que é o substantivo, que é o nome dado a alguma coisa, né? O adjetivo, ele vem dar uma característica, atribuir uma qualidade a esse substantivo, né? Olha, um exemplo, o que é isso aqui? É um sanduíche ou um hambúrguer, né? Vamos dizer que seja um hambúrguer. Hambúrguer saboroso. Então, hambúrguer é o nome, é a palavra que eu utilizei para dar nome a esse sanduíche, né? E saboroso é o que? Uma característica desse sanduíche. Ah, professora, agora eu entendi, né? Por exemplo, se eu pego aqui, ó, isso aqui é o estojo da professora, né? Estojo foi o nome, a palavra utilizada para dar nome a esse objeto. Agora eu posso colocar uma qualidade nele, né? Eu posso dizer que olha, o estojo da professora é colorido, ou ele é bonito, ele é grande, né? Então, qualquer palavra que eu relacione a palavra estojo, ela é chamada de adjetivo, tá bom? Se eu coloco, por exemplo, eu falo bem assim, o aluno Lucas é inteligente, né? O Lucas, a palavra Lucas é substantivo, porque foi o nome dado a uma pessoa. Inteligente é a característica dele, tá? Deu para entender? Olha, se eu coloco assim, bem assim, a Gabriela tem cabelos cacheados, né? E lindos. Então, olha só, Gabriela é um substantivo, aí, que é o nome de uma pessoa. Cabelo também é um substantivo, porque cabelo é o nome dado, né, aos fios que ficam na nossa cabeça. Agora, quando eu falo que eles são cacheados e lindos, é a característica do cabelo, tá? Então, é um adjetivo. Então, aqui, ó, carro,
veloz, carro substantivo, veloz é o adjetivo. Então eu coloquei outros exemplos aqui, ó. Sapo esverdeado, tá? Sapo é o substantivo, porque é o nome de um animal, e esverdeado é a característica desse sapo. Ah, ele podia ser um sapo grande, um sapo pequeno, um sapo feio, professora. Podia ser um sapo gosmento, né? Então eu poderia colocar várias características para esse sapo. Nesse caso aqui, o adjetivo utilizado foi esverdeado, tá? Eu tô só relembrando isso aqui, tá? Com vocês. Então, substantivo, adjetivo. Por que a senhora tá relembrando, professora? Porque você vai precisar saber aqui, ó. Se a palavra que você marcou aqui, o porquê que você marcou aqui, se ele é um adjetivo, um verbo, um substantivo ou um artigo. Agora eu vou explicar para você qual é o próximo verbo, tá? O verbo, eu dei uma aula de verbo, né, no vídeo passado. O verbo, eles são as palavras que indicam as ações praticadas pelo sujeito, tá? Mas não são ações, ele também indica o estado, ele também indica a ação, estado, o fenômeno da natureza, né? Então aqui eu tenho algumas palavras que são verbo nessa plaquinha aqui. O verbo também, uma das características dele é que você pode conjugar ele no presente, no passado e no futuro. Olha, a palavra respeitar. Eu respeito, você respeita. Eu respeitei aquela mulher que me tratou mal. Respeitei, olha, no passado. Eu respeito a professora. Eu respeito no presente. Eu respeitarei o motorista do ônibus. Respeitarei no futuro, quando eu voltar a frequentar o ônibus, andar de ônibus, eu vou respeitar. Então, cuidado quando você for conjugar o verbo. Lembre-se que presente está acontecendo agora. Passado já aconteceu. Passado também é conhecido como pretérito, tá? Vocês vão aprender isso no 6º ano. E futuro vai acontecer. Então, aqui eu listei vários verbos, olha. Ler. Será que ler é um verbo? Eu li o livro. Ah, é, professora, deu para conjugar no passado, ó. Eu leio o livro. Ah, no presente. Eu lerei, né? Ou ela irá ler o livro. Então, ou ela lerá o livro. Então, é uma palavra que você pode conjugar nos tempos verbais, tá bom? Amar, eu amo, tu amas, ele ama, eu amarei, né? Falar, eu falei sobre isso ontem, né? Eu já expliquei, olha, explicar, eu já expliquei esse conteúdo para você. Expliquei no passado. Estudar, brincar, tá? Sorrir. Eu sorri bastante quando ouvi aquela piada. Então, se você conjuga a palavra no presente, no passado e futuro, ela é um verbo, tá bom? Então, ela pode indicar uma ação, um estado, um fenômeno da natureza. Aí eu volto para aquela palavrinha, só um minutinho, deixa eu colocar aqui. Essa palavrinha aqui, salto. Professora, por que aqui você disse que o salto, ele é uma ação, professora? Porque aqui a senhora disse que ele é um substantivo, agora a senhora me confundiu. Porque você vai ver como a palavra ela vai estar utilizada na frase. Quando eu coloco assim, ó, vou escrever 2 frases, bem aqui nesse espaço aqui do livro, tá? Que é da atividade bem assim. O salto foi alto. Saltarei a escada. Qual é a diferença, professora, desse salto para a palavra salto aqui embaixo? Olha só, quando eu falo o salto foi alto, esse salto aqui
ele não tá vindo como um verbo. Ele tá indicando uma ação, mas nessa frase ele foi o nome dado à ação que eu pratiquei. Então ele é considerado um substantivo, tá bom? Agora quando eu falo bem assim, ó, saltarei a escada. Aqui o verbo saltar, né? O saltarei veio de saltar. Ele é um verbo por quê? Porque ele é uma ação que eu vou praticar e ela está conjugada, ó. Saltarei, eu vou saltar. Então, olha, nesse caso, a palavra saltarei, ela é verbo porque ela indica a ação que eu vou praticar. E ela está conjugada no futuro. Saltarei, eu ainda vou saltar. Aqui no caso, qual é, professora, então, a palavra que é substantivo? É a palavra escada, né? Que ela é o nome dado a um objeto, tá bom? Então, por isso que é bom prestar bem atenção nisso aqui, para você não se confundir. E para finalizar, o último daqui é o artigo. O artigo são esses aqui, ó. Vocês vão lembrar que eu trabalhei ano passado. Artigo definido, o, a, os, as. Os artigos definidos, eles definem algo conhecido. Indefinidos são algo desconhecido, indeterminado. O artigo indefinido é umas, uns e umas, porque ele pode estar no singular ou no plural, tá? Aqui, uns, umas, uma, que tá errado. É uma, umas, tá bom? No singular e no plural. A mesma coisa aqui, ó, no singular e no plural, no singular e no plural, tá? Então, o artigo, ele acompanha o substantivo. Vamos ver se ele acompanha mesmo, professora. Olha aqui. O salto, substantivo, salto. O ó é o artigo. Ele vem para definir o substantivo. Quando eu falo o salto foi alto, que eu uso o olho é um artigo definido, porque eu sei qual foi o salto. Agora, quando eu digo bem assim, uma menina caiu da escada. Quando eu falo uma menina, eu não sei qual é a menina, tá? Uma menina qualquer. Agora, quando eu falo a menina caiu da escada, é sinal que eu sei de que menina eu estou falando. Olha aqui, saltarei a escada. Olha o A. O A, ele acompanha o substantivo, tá? Então, ele é artigo. Ele vem para definir o substantivo, tá? Então, os artigos, eles são esses aqui, ó. O, a, os, as, uma, uns, umas. Tá bom? Então, quando você marcar aqui a questão 8, você vai me dizer, tá? Que classe gramatical pertence o termo destacado? Esse porquê aí? Ele veio como adjetivo, como verbo, como substantivo ou como artigo. Tá bom? Boa atividade, beijos. Tô com saudades, tá bom?